Pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente tratar a questão dos forces das entradas digitais dentro de um programa de CLP. Também a gente vai falar sobre a confusão entre você modificar um estado de uma memória e fazer uns force numa entrada física. Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí com seu amigo que quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o que a gente vai falar aqui antes do Force, né? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona a questão das entradas de séries digitais dentro do CLP, como funciona a questão das memórias. E uma vez que a gente vai entender tudo isso daqui, a gente vai para a parte do Force, tá? Bom, basicamente o que acontece? Dentro do CLP você tem mais ou menos isso daqui não servindo somente para o CLP da Siemens, tá? A maioria dos CLPs eles vão trabalhar parecido. Descarta essa questão dos OBs aí, se você não tiver muito entendimento sobre a estrutura de CLPs da Siemens, né? E adota, por exemplo, na Rockwell a gente trabalha com as tarefas, em outros CLPs a gente trabalha com tarefa também, né? Então funciona aqui mais ou menos da mesma forma. O grande detalhe são as questões dos espelhamentos de todas as entradas digitais para dentro de uma memória, de um ambiente de memória. Então o que ele faz? Imagina que você tem uma série de cartões de entrada digital ou saída ou entradas analógicas, ou pode estar lendo um módulo em rede ou um equipamento, um inversor de frequência em rede. O que o CLP ele vai fazer? Ele vai coletar ali todos os dados dessas entradas, o estado de todas as entradas, vai salvar no endereçamento que a gente chama uma imagem de processo, de entradas, tá? Então dentro do CLP, dentro dos programas, você só trabalha com a parte de memórias, né? Então você faz o seguinte: você pega o estado de todas as entradas digitais, movimenta ele para dentro de um endereçamento de memória. Já na parte do programa, o que ele vai fazer? Ele coleta essas informações dessa memória que está espelhado todo o estado aqui de todas as entradas, processa tudo isso. Uma vez que ele processou tudo isso, ele escreve em um endereçamento, né, que a gente chama de PIQ, que são o quê? É o endereçamento de imagem da saída, né? Então o que ele vai fazer depois, né, posteriormente? Ele coleta as informações da saída, desse espelhamento de saídas, e coloca os estados lá coloca os estados nas variáveis físicas. Então você consegue a mudança ali. A mudança do estado. Se o bit estava em 0, ele vai para 1, enfim, atualiza uma saída analógica. E tudo isso baseado nesse ciclo da CPU. E o que vai acontecer? Várias vezes aqui por segundo ele vai executar esse ciclo. Uma vez que ele executa todo esse ciclo, ele concluiu esse ciclo, ele faz tanta atualização desse espaço de memória das entradas, quanto atualiza o espaço de memória das saídas e, consequentemente, atualiza lá no mundo físico, né? E por que tudo isso daqui é importante? Muito problema, muita confusão eu vejo em relação a muitos profissionais, às vezes, tentarem realizar um force dentro de uma memória no CLP. Uma vez que você faz esse force dentro de uma memória, ele vai automaticamente coletar as informações do estado atual e sobrescreve nessa memória. E aí você manda ela para 1, ela vai para 0, manda ela para 1, ela vai para 0, manda ele para 1, vai para 0. E aí você não está entendendo muito bem por que isso está acontecendo, porque não está claro muitas vezes esse mecanismo que a gente está falando, de coletar toda a estrutura das entradas, trazer para uma imagem, executar, escrever nessa imagem de saída e depois mandar lá para o meio físico. Então vamos voltar aqui para a prática e a gente vai entender do que eu estou falando. Bom, a primeira coisa aqui, por exemplo, eu tenho esse programa, né? Se você observar dentro desse programa, eu tenho esses bits aqui que chama hardware, e dentro desse hardware, isso daqui é o que? É um feedback da válvula aberta, me falando se a válvula está aberta ou se está fechada. O que acontece se eu vier aqui clicar com o botão direito e mandar ele para 0? Ele vai para 0, porque isso daqui, se você observar, a gente está utilizando um DB, que no nosso caso aqui do DB são os data blocks, que são um ambiente de memória, né? É o lugar onde a gente declara os blocos, onde vão estar contendo todas as variáveis. No caso da Rockwell, você utiliza, por exemplo, os tags, né? Então você tem todo o endereçamento ali, tanto tags locais quanto tags globais, mas independentes são iguais. Quando você trabalha com codesys, você tem a declaração das variáveis também, da mesma forma, você consegue declarar a variável dentro do bloco, variável global também é possível, tá? Mas só para a gente entender que isso daqui é somente um endereçamento de memória. Do jeito que ele está aqui agora, eu vou fazer um cross-reference aqui, cliquei com o botão direito, cross-reference. Existe essa linha que ele está escrevendo aqui dentro, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho,
porém essa rotina ele não está executando, tá? Então eu deixei ela aqui parada, tá parada ali, não está fazendo nada, só para a gente poder fazer essa primeira simulação. Então você observa que o endereçamento de memória, você consegue vir aqui dentro, tanto lá direto pela lógica ou por aqui, ó, muda ela para true, eu dou um toggle aqui, muda para zero, e automaticamente, ó, se eu mudar aqui, ele vai mudar lá dentro do programa. Beleza, bacana. Tá em false, clico com o botão direito, vem aqui, ó, modify to one, ele muda ali para true. Beleza? Tranquilo. O que que acontece agora? Será que eu consigo fazer isso dentro das entradas digitais? Não, a gente não consegue fazer isso dentro das entradas digitais. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha linha, deixa eu vir aqui dentro do meu AB1 e vou chamar essa rotina espelhamento aqui dentro, tá? Então eu vou chamar ela para cá, só para ela poder ter execução e dentro dela a gente já está chamando as entradas, tá? Então é só um cascateamento, eu chamo ele aqui e esse aqui chama essa entrada, beleza? Deixa eu fazer aqui um download para o CLP, né? Online aqui, o CLP está rodando, tudo direitinho, vamos lá, vamos dar um load, vai partir aqui e a gente já coloca online. Beleza, agora eu estou chamando essa rotina. Essa rotina aqui vai chamar essa aqui de entradas. E aí se você observar, o que que acontece agora? Tá vendo essa entrada física aqui, ó? Né? Quando a gente vem exatamente naquele maisinho ali, ó, aqui ó, hardware. Esse cara aqui agora, ele deixa de ser. Se eu jogo ele para 1, olha o que que acontece. Por que que ele não vai para 1? Você deve estar se perguntando. Poxa, exatamente esse aqui é o ponto que a gente queria falar. Quando eu mando ele para 1, por mais que ele vai para 1 rapidamente, quando o ciclo chega ali naquela posição, ele vai ler o estado das entradas físicas. Se a entrada está em 0, ele sobrescreve esse valor que eu acabei de colocar. Entendeu? É isso que ele vai acontecer. E nesse caso, o que que acontece? Se eu voltar lá na minha lógica, né? Deixa eu fechar aqui, vou voltar lá na minha loja, vou colocar aqui online. Se eu vier aqui dentro, né? Que você vê que antes a gente conseguia fazer isso aqui e modify to one, ele não vai modificar. E por quê? Porque uma vez que eu modifiquei ele aqui para 1, automaticamente, ó, né? Ele vai ler a entrada e vai jogar ele para 0. Ó. Eu fiz um cross-reference, vou pegar quem escreve nesse bit pra gente, ó. Você viu que todo o caminho a gente voltou. Então ele tá falando o quê? Que esse bit lá que eu tentei forçar lá em campo, ele tá justamente aqui esse false. Ele tá em false. Por quê? Porque meu hardware, minha entrada física lá, tá chegando 0 no cartão. Então, relembrando, o que que ele vai fazer? Ele pega 0 e sobrescreve nessa memória aqui. Então essa memória aqui, na verdade isso daqui é um endereçamento de memória, que é aquele endereçamento de memória que recebe o estado das entradas digitais. Se a entrada digital está em 0, essa memória ele vai receber 0 e automaticamente escreve 0 aqui de novo. Não importa o que você tentar fazer aqui, se eu vir aqui, ó, modify to one, apesar que ele já vai dar aqui direto, você pode fazer o que for, ó, você não consegue mudar o estado dela. E não é que você, na verdade, refazendo a frase, não é que você não consegue mudar o estado dela. Você muda o estado dela, só que automaticamente, como ele faz essa leitura, ele sobrescreve 0. Eu escrevo 1, ele escreve 0. Então, para você, vai parecer que dentro do programa você não está fazendo absolutamente nada, tá? Existe um mecanismo de eu conseguir forçar essa entrada digital? Existe, que aqui é onde a gente vai demonstrar agora, mas tudo isso que a gente falou até agora foi para entender. Aqui dentro, ó, deixa eu fechar esse cara aqui. Aqui dentro eu tenho um cara dentro do CLP que ele chama Force, né? Force Table. O que eu vou fazer? Eu só pegar aqui, ó, só pra gente não errar ali depois o número da entrada, eu vou pegar exatamente essa entrada aqui, vou vir aqui dentro, tá vendo? Vou vir dentro desse force table, na verdade ela já estava aqui, deixa eu apagar aqui tudo. O que vai acontecer? Aqui dentro dessa tabela force table, eu tenho como mudar esse estado. Pessoal, usem isso aqui com responsabilidade, grandes responsabilidades, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E por que isso? Porque pode ser que você faça isso, cara, e vai embora, esquece esse cara, daí no outro dia o cara vai ligar pra você e vai falar, meu, deu um monte de problema aqui e eu não consegui. Então tem que tomar muito cuidado com o que você tá forçando e ter um controle sobre isso. Porque você forçou, uma vez você forçou, meu amigo, você não importa o que vai acontecer com aquela entrada, ele vai continuar em 1 ali e você não tem jeito de mudar. Algumas das coisas aqui que a gente consegue verificar, a primeira coisa, o CLPzinho vai ficar amarelinho, tá? Esse LED de manutenção, ele fica amarelo quando a gente força. Já vou demonstrar depois. A gente vai colocar aqui somente um endereço, né? Pra gente aprender a trabalhar, que tanto faz a quantidade de endereço. Se a gente colocar aqui online, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, tudo certinho. Vamos jogar deixa eu ver aqui porque ele não fica online. Peraí que tá travando aqui meu CLP, gente. Deixa eu voltar pra cá. Olha lá, deveria ter ficado online. Agora foi. O que a gente vai fazer aqui, ó, é vir aqui dentro desse cara aqui, ó, force table, vamos forçar ele para true. Beleza? E agora vamos dar um play aqui nesse cara.
Yes. Beleza? Aí apareceu vermelhinho ali, force. O que que quer dizer quando ele está em force? Agora a gente vai voltar lá no nosso programa e aqui ele foi para true, tá vendo? Mesmo aquele estado da entrada, agora funciona até o contrário. Modify to zero, tá vendo que você não consegue mais modificar? Porque a gente forçou essa entrada aqui para true, tá ok? Se a gente forçou ela para true, automaticamente ele vai... Não que ele não tá mais se importando, vamos dizer, com aquele espelhamento da entrada, tá? Ele não está se importando mais com isso. Ele está simplesmente forçando como se ele tiver, como se você tivesse colocado um jumper físico no sinal, tá? Como se você pegasse o fiozinho lá e jogasse esse cara para 1, né? Então isso daqui é importante. Agora dá para identificar aqui, ó, esse LED aqui que era o ponto que eu queria chegar, ó, tá vendo aqui, ó, maintenance LED, que é o que ele está indicando que ele está em manutenção. Então quando a gente vem aqui também na parte de diagnóstico, né, do online e todo diagnóstico, toda a parte de diagnóstico online aqui da CPU, ó, a gente consegue verificar aqui que ela tá o modo de manutenção acionado, ó. Olha que interessante, olha lá. Diagnostic Status, ele também mostra pra gente a módulo existente, a Maintenance Demanded, olha lá, e aí ele fala aqui que tá com o LED acionado. Geralmente esse LED fica acionado, aliás, toda vez que você for forçar uma entrada, ele vai ficar dessa forma. Pessoal, isso daqui é algo que você tem que tomar muito cuidado, novamente, não sendo taxativo. Deixa eu copiar esse outro sinal aqui, não esse. A gente vai lá dentro da nossa tabela nossa tabela aqui de espelhamentos. Eu vou pegar esse outro aqui, ó, pegar os dois sinais aqui que são na mesma válvula para a gente poder refazer aqui e olhar. Sempre quando você tem um force, você tem que tomar muito cuidado realmente, porque isso aqui pode acontecer aqui de você esquecer, né? Vamos lá, vamos colocar para true, né? Vamos colocar ele aqui. Vamos lá e vamos dar um play aqui. Aí ele pergunta para mim, ó, se eu quero forçar essa entrada. Vamos lá, forçado. O que que acontece é que a gente vai ter as duas entradas forçadas. Tome um certo cuidado. Eu, na verdade, não gosto muito desse recurso, tá? Eu estou demonstrando e trazendo porque eu vejo que existe muita essa confusão, o porquê você não consegue forçar dentro da lógica. Normalmente, eu prefiro trabalhar com endereçamentos, né? Endereçamentos físicos, fazer todos endereçamentos virtuais, trabalhar com tudo isso e depois eu fazer isso daqui somente para quando eu for usar, né? Olha lá, mostra o force pra gente na lógica, ó, fica bacaninha, né? E eu só vou usar isso aqui quando eu for fazer no meio físico. Até mesmo porque, por exemplo, imagina que essa entrada ela queima, isso aqui tá usando em vários lugares no software. Aqui eu só venho e troco essa única entrada, eu não preciso ficar modificando no software inteiro, eu só venho dentro dessa rotina e troco. Por isso que a gente cria esses mecanismos de espelhamentos, né? Ao invés de você usar o endereçamento físico depois, na hora que você precisar trocar esse endereçamento, cara, isso aqui é o que mais acontece. Queimou uma entrada, deu um problema numa entrada, você precisa usar uma outra entrada reserva. Então o que a gente faz? Ao invés de você mudar na lógica inteira, você só muda aqui numa única linha, você garante que não vai ter nenhuma alteração no software, mesmo que tenha lugar que trabalha fechado, outro lugar aberto. Então por isso que a gente usa essa estratégia. Eu prefiro forçar diretamente nesses endereçamentos, eu consigo tirar aqui e forçar direto. Eu não gosto muito de usar o force. Mas pode ser que tenha gente que prefira trabalhar dessa forma, então a gente trouxe, e justamente por causa dessa questão, o entendimento, por que você não consegue mudar, se eu vir aqui e dou um modify to one, ele não muda, porém, essa outra variável aqui, ela muda. Por que ela mudou? Ela mudou por causa dessa condição aqui que a gente falou, né? Além disso, também tem que tomar um certo cuidado aqui, porque você pode ter outros sinais bloqueando aqui exatamente essa entrada. Então, a gente consegue fazer uma rastreabilidade aqui pelo cross-reference e vir aqui e saber exatamente aqui na onde que ele funciona, né? Você consegue enxergar aqui vários parâmetros, por exemplo. Eu posso vir aqui e vir nesse cara aqui, por exemplo, e pesquisar, tá? Onde que esse cara tá, vir aqui, ó, right, e lá dentro dessa lógica identificar quais são os bits, ou pode ser que ele tenha mais de um bit que impeça aqui dele estar ligando. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, deixa o joinha aí no seu vídeo, não esquece, né? Se inscreva aqui no canal e compartilhe para o seu amigo também que quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0. Pessoal, aguardo vocês para o próximo vídeo.